Pronto, estamos ao vivo. Você me ouve bem? Eu não estava ouvindo porque estava com o som desligado aqui. Agora tá. Beleza. Falei, tá perfeito. Você me ouve bem? Joia. Então, estamos começando a palestra do... Deixa eu formalizar aqui. Só um minuto. Dentro da programação da 16ª Primavera dos Museus, no dia 21/9 de 2022, 19 às 20 horas, palestra online do Marco Zero, do Ecomuseu do Off-Road. Tá, eu acho que não está transmitindo ainda. Você conferiu? Você está transmitindo? Aqui. Então tá, porque eu abri o canal aqui, continua uma capa. Porque eu vou ver via estúdio, né? Eu estou vendo via o streaming. Isso, eu acho que a gente está no estúdio. A gente tem aqui online já o André. Perguntando para ele se ele consegue nos ver. Nós estamos os dois online. Então vamos... Você acha que aguarda? A gente pode... Porque ninguém está vendo a gente, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver como que eu posso pesquisar isso. Tá falando aqui que a gente está ao vivo. Sim. Ah, não, tá sim, tá sim. Tá ok? Tá ok, pode continuar aí. Abri aqui. Tá ótimo. Então, voltando aqui. Vamos iniciar ou a gente aguarda? O que você acha? Não, podemos já. Ok. Então, dando início à programação da 16ª Primavera dos Museus, a gente começa a palestra online do Marco Zero, do Ecomuseu do Off-Road. Nosso convidado é o Solano de Souza Braga, doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, mestre em Geografia, turismólogo e geógrafo. Eu sou Alexandre Diniz, presidente da Associação Cultural dos Amigos do Ecomuseu do Off-Road. A nossa finalidade hoje é falar um pouco de como é importante, né, a questão da materialização do estudo científico, né, nesses temas tão novos, né, Solano? Então, primeiro, obrigado pela sua participação aí e pelo esforço nessa caminhada, né? Tá, Jorge Alexandre, obrigado. Realmente, assim, eu ter conversado sobre esse projeto com várias turmas, né, na universidade, né? Aos 15 dias atrás, eu conversei com uma turma de museólogos lá da Universidade Federal da Bahia. Foi bem bacana essa reação deles, né? Como é um pouco, como foi e é ainda um pouco a minha. A gente tem uma base teórica, né? E quando a gente vai fazer na prática dos projetos, a gente vê que as coisas vão tomando outros rumos, né? Esse projeto, especificamente, eu acho que um dos grandes pontos fortes dele é que, como você comenta, né? Como sempre, quando você vai contar essa história, foi realizado um evento, né, o Queens of the Mountains, em 2019, e desse evento, do encontro das pessoas, do sentimento gerado ali, no sentimento vivido por todos, surgiu a busca, a procura de orientação, né, de como fazer, né, o que fazer, né, para preservar as memórias em torno do off-road. Foi nessa parte que eu entrei, né,
nessa história. Uhum. E ontem, né, quando eu fui falar lá com o pessoal da Bahia, eu lembrei, né, da primeira conversa que a gente tinha, né, que eu até falei, pô, eu já li sobre museu, né, li algumas coisas sobre patrimônio, mas não tive essa experiência prática. E eu, até hoje, eu tenho claro para mim, né, que nesses 3 anos aí de caminhada, 3 anos. tenho aprendido até mais do que orientado, né, esses rumos aí que o projeto vai levando a gente. Dentre eles, eu acho o início, quando saiu, né, o Queen já está aí na sua terceira edição, já tem um evento consolidado, mas para nascer essa ideia de ecomuseu, que é um museu de território, que é um museu comunitário, a gente teve como passo inicial a criação de 2 redes sociais, né, um Facebook e um Instagram, para falar um pouco desse acervo que você começou a receber também por causa do Queens, né? Depois eu achei até importante você contar essa história do Uhum. acervo. Eu acho que das apresentações que a gente fez, eu acho que foi um assunto pouco abordado ainda, né? Tamanha a importância que ele tem. E aí, dessas redes sociais, a gente começou a expor, né, os acervos, começou a expor algumas fotos, né, que você ganhou. Exato. Ganhou não, né, que foram doadas, algumas Uhum. revistas. Uhum. E dessa rede social, a gente hoje passou, né, de 1.500 pessoas no Instagram. A gente conseguiu mobilizar, a gente conseguiu divulgar essa ideia, divulgar esse projeto, que deu força, né, para culminar na materialização do Marco Zero, que é um dos passos ainda que a associação definiu, né, até a gente ter o museu. Eu acho que também vai Exatamente. ser uma Isso é ótima, uma das coisas que a gente tem que também falar um pouco mais sobre isso, né? acho Que que vai ser ótimo esse. ele faz parte de um passo, né? Isso. Dessa caminhada. Talvez já tenha alguma novidade aí, né, para mostrar hoje, mas desses passos que foram ensinando exatamente, acho que só reforça, né? O grupo, quando as pessoas querem, não adianta a gente baixar leis, decretos, eu fazer uma tese falando que o off-road é importante. Os praticantes, os moradores, os empresários, os envolvidos querendo as coisas Uhum. acontecem, né? Então, a gente conseguiu, esse ano, migrar do virtual, das redes sociais, para materialização do Ecomuseu, que foi inaugurado justamente na terceira edição do Edição. Queens of the Mountains, que eu acho que você pode até falar também, que é outro evento Uhum. que cresceu muito, né, nesses 3 anos, né? Do Sim, primeiro encontro até esse, já foi um crescimento enorme. exatamente. Então, assim, primeiro, só para a gente pontuar a questão do Queens, né? O Queens foi o primeiro encontro de colecionadores, ex-pilotos, família, da comunidade, né? Que hoje a gente chama de comunidade, que no evento a gente não fazia ideia do que a gente estava realizando. Então, o Queens ele veio com uma ideia de organizar um reencontro, né? De reviver uma parte da história do off-road mineiro dos anos 80 e 90. Então, foi realizado um encontro no bar do Marcinho, em Nova Lima, né? No distrito conhecido como Macacos, São Sebastião das Águas Claras, que também é um marco muito forte no off-road de motocicleta, porque ele teve a passagem de muitas provas ali e até uma história que se mistura um pouco com a história da família dele quando o off-road, que é o desenvolvimento econômico da família dele, veio com essa prática dessa modalidade de motocicletas, porque na entrada da propriedade dele ele tinha uma porteira e ali, aos 12 anos, ele ficava ali recebendo esses traieiros, o pessoal que passava de bicicleta, e cobrava R$ 1 desse pedágio. Então, o Queens teve a felicidade também de começar nesse marco de onde foi essa história familiar, né? Então, ali... Desculpa, Alexandre, só Não, ressaltando, né, vontade.
que a gente também tem revistas, né, tem matérias, tem histórias registros da época também afirmando esse pioneirismo do trail, né, exatamente Sim, ali em Macacos também. sim. Então, assim, o Queens veio, juntou essa comunidade e a gente, em algum momento, foi dito que a gente fez o primeiro evento cultural e realmente nesse desconhecimento, que não é a minha área, né? Eu sou um praticante, um amante do off-road nas suas modalidades, e aí recorria ao seu conhecimento para poder entender o que era aquilo, né? Então, isso foi o primeiro encontro dessa comunidade, vamos dizer assim. E nesse desenvolver, a gente foi ver o que é isso, né? Eu confesso, sinceramente, que é uma evolução dia a dia, porque essa questão do off-road como cultura e do próprio ecomuseu em si, ele sai de uma coisa muito comum, que é o próprio museu em si, né? Essa ideia do museu que a gente tem de ser uma coisa que é pública, né? Ela nem chega a ser privada, ela é pública, ela é histórica, ela é muito importante, mas a gente consegue ter pedaços do nosso ensino, vamos dizer assim, né? É da nossa história? É da história do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado? Sim, é história. Mas quando você depara com a possibilidade da história do seu pai, da história do seu avô, né? Com a minha história, então, assim, você começa a ter um pensamento muito diferente. E quando você reúne pessoas e percebe, né, que eu acho que assim, é muito interessante, que você percebe que vocês falam, consomem e usam os mesmos lugares, e consomem as mesmas coisas, e gostam das mesmas coisas, isso vai tomando uma projeção de ecomuseu, né, de território, de comunidade, de patrimônio. Então, assim, é um estudo muito interessante, né? E que a gente teve toda a participação, a gente teve o segundo Queens também, a gente vem evoluindo o projeto. O Queens aumenta 20% o número de participantes por edição. Esse ano nós tivemos a felicidade de ter 112 motos. Passaram durante o dia, nesse Marco Zero, 500 pessoas aproximadamente. Então, assim, a gente salta de 60 motos em 3 anos para quase que o dobro, né? E a gente vê que realmente é um espírito de comunidade, e é muito interessante também que a gente está levantando os números agora, né? Que agora a gente tinha uma ideia, agora a gente tem os artigos científicos, né? Que a gente desenvolveu, que a gente comprovou que isso é real, e você consegue perceber essa comunidade dia a dia. Então, a evolução do Queens também demonstra isso e demonstra o afeto e a interação do indivíduo com a comunidade. Então, assim, as doações, né, foram feitas de vários lugares, várias gerações, né, e tem relatos que até é muito interessante, que é o caso lá do Leandro de Araxá, que ele guardava um kit de roupa do primeiro ano da independência, e ele nos veio doar essa peça e falou assim: eu nunca soube para que eu guardava isso. E vocês agora, né, nós, na verdade, nós somos uma associação, vocês estão recebendo aquilo que eu tinha um afeto, tinha um valor, mas não sabia para quê. E hoje eu dou isso sabendo que futuras gerações vão conhecer. Então, assim, é meio que uma tribo, né? Que existe a pintura, né? Que são as nossas roupas, existem os nossos cavalos, as nossas bicicletas. Então, assim, é muito interessante. E também, o que também é muito fascinante do pioneirismo mineiro, ele encontra com o antepassado mineiro, né? Com essa questão dos tropeiros, com essa questão das rotas, essa questão, né, econômica que Minas Gerais tinha e tem ainda, muito importante. Inclusive,
querendo ou não, até hoje, muito relacionada à mineração, né? É uma coisa que a gente tem que achar esse equilíbrio aí. Mas sem dúvida, uma ação muito interessante, assim. O Marco Zero, né, falando agora um pouco disso, assim, só um pouco antes dessa questão da comunidade, então o que eu estou tentando explicar, e que foi muito legal você citar a questão do pessoal da Bahia, que eu falo muito, o exemplo que eu consigo fazer, a analogia é o futebol, né? Porque você veste uma camisa, você canta um hino, você consome canecas. Por exemplo, aqui tem uma caneca de um né? Histórica, né? De um personagem histórico. Então você consome, você compra toalha. Hoje, especificamente aos cruzeirenses, é um marco na vida do cruzeirense. Hoje a gente tem às 9 horas um marco que vai entrar na enciclopédia. A partir de hoje, todos os cruzeirenses vão lembrar dessa data. Deus queira, estou torcendo por vocês. Então, assim, chega a ser tão natural que você nem percebe que você faz parte de um todo, né? Então, assim, eu dou o exemplo do futebol. Você citou uma coisa ótima também, que eu achei, que foi vocês se reconhecerem como uma comunidade também. Exato. Esses praticantes, essa turma que não é piloto profissional, que não é dono de concessionária, que não é patrocinado, e que são a maioria. São a maioria. E que é exatamente igual ao futebol. A maioria não é jogador profissional. Não, a maioria é até torcedor. Hoje vão ter 60 mil em volta de 30, torcendo por uma coisa que nem eles sabem que eles fazem parte, né? Mas o reconhecimento é muito interessante. Porque, por exemplo, quando o cruzeirense, né, vamos usar um pouco a analogia do futebol, só aproveitando, quando o cruzeirense vê um outro lá nos Estados Unidos, eles se cumprimentam. Exatamente, na rua, você já, opa, somos amigos, somos irmãos, né? Fazemos parte de... Sentimento de comunidade. Exatamente. Então, isso é muito interessante. E é diferente de muitos esportes, né? Estava até conversando isso também nesses grupos. O off-road, ele é comunitário por essência, né? O fazer trilhas de moto ou de jipe, né? As pessoas vão em grupos, né? Você ajudar, né? O prestar apoio um para o outro é inerente à prática off-road. Inclusive, é até indicado, né? Que você não saia de bicicleta sozinho. Né? A minha mãe falava, o ideal é você levar mais 2, porque se um cair, o outro busca socorro. Um ajuda e um corre. Exato. Então, assim, sem dúvida, são esportes. Os dois carregam, isso mesmo. Necessariamente coletivos. E hoje a gente vê essas organizações desses participantes, desses coletivos, muitos deles, que hoje chama trilhão, chama encontro, chama várias outras coisas, que, na verdade, são todos, né? Então, assim, quando juntam, por exemplo, o pessoal do Projeto Trilhas, que é um projeto que vale a pena muito ver, do Fred aqui, o pessoal seríssimo. Então, quando eles juntam para inaugurar uma trilha, eles estão com a comunidade, um pedaço daquela comunidade. Então, assim, se você olhar, eles estão parecidos, eles estão num bloco. Então, isso é muito interessante. E é o que você falou, pessoas comuns. Desse projeto Trilhas da Nova Lima, sim, vale ressaltar também que uma das primeiras ações que eles fizeram foi buscar o tomamento das trilhas, exatamente, de Nova Lima, que eles também fizeram esse reconhecimento, né, da história da trilha também, né, desse espaço físico. Né, que do patrimônio, né? Material, né, da prática, mas eles já, lá também no território, eles já fizeram essa parte também de olhar para o físico, né? Exatamente, eles já foram direto para o território, inclusive. Muito bacana, muito bacana. Então, assim, essas relações, né, entre essas comunidades todas do off-road, que é uma das missões que a gente tem do Ecomuseu, né? Porque, assim, andamos todos no mesmo lugar, né? Somos todos adoradores da natureza. Então, assim, há de haver um equilíbrio até para o próprio uso,
né? A questão da degradação, a questão da identificação. Então, assim, não é é o que a gente fala muito, assim, não existe um dono, não existe uma coisa, assim, um proprietário. Somos todos cuidando do mesmo quintal e a gente tem que fazer todo o processo de reconstrução, de restauro dessas trilhas, né? Então, essa parte da comunidade é fantástica. E a gente vê. Agora, já pulando para o Marco Zero, se você quiser falar alguma coisa antes. É só uma deixa que eu estava querendo. Foi Sim, um dado aqui que surgiu no chat, né? Tem o Sistema Mineiro sim, de Museus. sim, Eu queria sim. te passar essa informação exata, né? Passar a informação para as pessoas exatas. Mas aqui em Minas, aproximadamente de cada 5 municípios, só um tem museu. Quer dizer, é enorme, parte dos municípios não tem museus, e isso chamou a atenção, teve um debate, né? A gente ficou discutindo isso, Uhum, e foi uma das dificuldades que a gente teve também, né? Hoje, o Marco Zero do Ecomuseu do Off-Road é o único espaço museal aberto para visitação em Nova Lima. É um dos sim. municípios que tem a renda per capita mais alta do estado, está no Circuito do Ouro, está na Estrada Real, e não tem nenhum município, desculpa, não tem nenhum museu, né, aberto para os turistas. É um Sim, município turístico, sim, sim. e eu acho que isso explica um pouco, né, dessas dificuldades, né, desses caminhos também, que foi para a abertura do Marco Zero. Aí era Exato. exatamente, queria que você contasse um pouco do Marco Zero, é você, né, que tem ido lá final de semana, abrir, que tem Um recebido as prazer pessoas. imenso. Queria até que você contasse um pouco aí desse processo, por favor. Então, as experiências, Solano, vividas, quando a gente faz né, que a gente sai do virtual, sai do científico, vamos dizer assim, que a gente faz todo o trabalho acadêmico em paralelo, que você realmente constrói, né, que você cria um lugar, né, que ali estão todos os símbolos dessa comunidade, e principalmente com a felicidade de ter inaugurado junto com o terceiro Queens, porque a comunidade estava lá e aquilo é para a comunidade, né? Então, naquele primeiro momento, assim, convido depois as pessoas para verem as fotos, houve uma comoção de onde a gente está instalado, né, que é o Bar do Marcinho, com a comunidade e até conosco, né, com a própria associação, conosco que trabalha nesse projeto, né, do off-road como cultura. Então, ali foi uma fusão de todo o sentimento, né, de pertencimento e até uma realização que o Marcinho também falou, convido para ver a nossa live, que é uma materialização da história de vida dele. Né? Então, isso é uma história de vida da comunidade. Então, só um exemplo. Então, no Marco Zero hoje, eu tenho tido a felicidade de estar lá e receber as pessoas. Ele fica aberto, é bom. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele abre às 11 horas, fecha às 15 horas. Eu ainda não consigo me dedicar plenamente, mas em breve estaremos todos lá, instalados, e fecha às 15 horas, né? Então, nas oportunidades que eu busco sempre estar, eu recebo as pessoas lá e é muito, muito interessante. Elas entram e eu não interfiro nessa entrada. Elas entram, aí começa, normalmente tem um giro natural, né? A gente tem uma moto lá muito antiga e muito rara. As pessoas começam a ver, e quando é pai, filho, ou mãe, filho, ou marido e mulher, aí que você vê assim, olha, você teve isso, olha isso, aquilo. Nossa, você lembra de quando a gente foi fazer aquela prova? Nossa, você lembra de quando teve um enduro que nós fomos lá servir café com leite? Então, assim, a gente tem materiais, né, algumas roupas, equipamentos de navegação desde os primórdios até 1990. Nós temos um cantil de água, por exemplo. Então, assim, tem gente que lembra do todinho que levava, né? A gente tem que é um dos nossos conselheiros, que é o Alfredo.
A mãe dele era famosa pelo Todd que levava nas provas. Então, você tem essa oportunidade. E tem mais uma coisa que é muito legal, que as pessoas chegarem e me reconhecerem, né? Porque elas entregaram as doações para a gente. E eu falei aqui, ó, aqui seu capacete, aqui sua roupa, aqui sua calça, porque ali é da comunidade, ali não é do Alexandre, ali é do grupo, da comunidade toda. E as pessoas se sentem felizes, falam, pô, igual o caso do Rosa lá, de Araxá. Para que eu guardei isso, né? Então, assim, nós recebemos agora um hino de uma equipe, que nós vamos colocar no Instagram, que está lá fixado, que é muito interessante. Então, assim, é um sentido de pertencimento e uma origem de emoções. Assim, esse final de semana passado teve lá o André Júlio, que está nos acompanhando aqui, inclusive. André Júlio Costa foi com o pai dele. E o mais legal, eles foram no ADT, e a ADT pifou, teve toda aquela história, assim, ela não chegou lá, ficou na caminhonete, aí levou a caminhonete com a ADT. Então, assim, as pessoas têm se reconhecido ali e se emocionado ali. Então, é bem interessante. Crianças, né, que chegam lá e fica vendo o capacete. Aí tem casos lá relatados que o menino foi um dia no... Porque lá tem uns pulo-pulos, trem, mas ele quer voltar. Fala, pai, eu quero voltar com a minha bicicleta. Eu quero trazer minha bicicleta, né? Então, assim, cria uma sensação de pertencimento muito interessante, muito interessante. E o espaço é muito agradável, né? E desse sentimento de pertencimento, Alexandre, eu acho importante ressaltar, né, além do grupo ser muito heterogêneo, né, da associação, né, ter professor, morador, piloto, assim, né, Tudo, é tudo. muito... O espaço, né, ele é 100% composto por doações. 100%. Desde a cessão do espaço pelo Marcinho, né, para o Marcos Zero Exatamente. funcionar, as estruturas. É o que precisou ser comprado. Foi comprado Exato. uma vaquinha da Foi. comunidade, off-road, moradores de Exatamente. macacos, e tudo que está exposto foi doado. Exatamente. Então, cria esse senso de pertencimento, porque assim, se não foi ele que doou, ou foi alguém que ele conhece que doou, ou ele até já viu isso, né? É o que você falou, ele participou de uma prova que Sim, aquela sim, sim, sim. camisa, né, foi usada. Isso eu acho bacana, e esse processo que você teve, né, de captação do acervo, que muitas vezes você me relatou isso, né? A pessoa tinha aquilo como algo precioso, querido, um objeto cheio de Mas história, significado, mas que a família via como um entulho dentro de casa, uma coisa que ocupava espaço. exato. E hoje a gente pode expor, né, essa história, a gente pode ter esse ponto de encontro para todas essas pessoas irem lá e É, reviver um pouco, né, dessa é. história. As famílias até é engraçado, porque a gente vê muito que esposa, né? Fala, você fica juntando esse trem em casa. Na hora que chega lá, fala assim: Meu Deus do céu, já sei para onde que eu vou mandar. Então, Já. assim, até isso é muito legal, porque o cara fala assim: Tá vendo? Então, assim, é uma das coisas que a gente vê lá, tá vendo? Por isso que eu guardei, porque tem uma relação. Estava Então, esperando a hora, muito. né? Tava esperando a hora. Uai, tá vendo? Faz parte tem valor, né? Agora, falando da vaquinha, Solano, o que é muito interessante, à medida que a gente desenvolve o projeto, e nesses 3 anos eu acho que a gente desenvolveu muito, muito, muito rápido. Eu acho que a nossa equipe ela é uma equipe muito forte. Acho não. A nossa equipe é muito forte, muito focada e muito séria, né? Então, assim, primeiro a gente escreveu o artigo científico para falar que era cultura, né? Então, assim, na hora que apareceu o off-road como cultura, ele já estava comprovado na comunidade científica. Então, quando a gente traz isso, né, que eu falo assim, a gente foi cozinhando, a gente foi fervendo esse leite, foi esquentando esse leite. E até... Mas só ressaltando, a gente fez os artigos, né, com a revista e tal, Sim, do que vocês
perceberam, né? Claro. O grupo deu Sim, essa demanda, né, para a gente, o grupo sim, ficou, sim. isso, ó, reivindicou, né, a nossa história, a O gente que é quer isso? que isso seja reconhecido. E é o fluxo que eu acho perfeito, né? É o grupo que tem que dar valor. Lembro de uma reunião que a gente teve, acho que eu não preciso falar aqui com qual instância, Uhum. mas que um determinado representante aí de um órgão de cultura público Sim, falou: não gostei desse nome off-road, não gosto desse nome, é como Museu off-road. E aí que eu prontamente expliquei para ele, né? Eu não tenho que gostar, o senhor não tem que gostar, o grupo que está em torno desse ideal que tem que gostar. Se o sim, grupo se identifica em torno do off-road, poderia ser outro termo, é esse termo que ele elege e é esse termo que tem que ser guiado, né? Que tem que sim, guiar as ações, né? Então, eu queria só esclarecer isso sim, e acho que essa falta de grandes patrocínios, que a gente ainda não né, a associação não partiu ainda, né, para essa captação, a falta de apadrinhamento, talvez, de sim. prefeitura ou do governo do estado, eu acho que forçou esse envolvimento da comunidade, Comunidade, e eu acho que isso solidificou esse projeto, verdade. fortaleceu, e é o que eu acho que vai guiar para os próximos passos, né? Eu acho importante esse espaço de fala, porque se o pessoal está tão feliz com o Marco Zero, eu imagino como que eles vão ficar quando o Ecomuseu existir, né? Quando tiver uma Sim, sede, quando é, a estrutura for feita, né? Que é o grande objetivo, né? exatamente. Essa caminhada. Uhum. É, exatamente, sim. Voltando só um pouco à questão da construção sem esse apoio, que é muito necessário, e que veio a comunidade que veio construindo tudo isso, a gente ainda está montando, né? A gente está montando os planos, está montando, fazendo. Está tudo aqui com os post-its, né? Os nossos projetos para poder fazer essa apresentação. É muito importante também ressaltar que a vaquinha ela foi praticamente ela foi bancada pela comunidade em si, não foi nenhum ser tivemos sim uma alavancagem muito grande, somos muito gratos, já fomos comunicados, uma questão até ética que a gente não fala, fomos alavancados sim, com uma boa parte, mas eu falo assim, que grande parte, muito mais da metade, ela foi feita pela própria comunidade. E essa comunidade, hora nenhuma é de dirigente, de dono de loja. Não, ela é do usuário, ela é do Roia, igual a gente brinca aqui. Ela é do Roia, ela é do ex-piloto, né? Então, assim, isso também é uma coisa que vale a pena ressaltar hoje, somando a sua fala de sermos o primeiro aparelho museológico de Nova Lima, de não termos esses apoios ainda, né? É que eu até me perdi aqui. A comunidade tem respondido a Exato, que essa. é a maior força, né? A maior força é Exatamente. essa, porque você poderia fazer esse museu lá, a comunidade não gostar, não participar e ia ser fechado em 2 anos. Agora, quando você Exatamente. começa um projeto que é em É, resposta a uma demanda da comunidade, é uma exatamente. força bem maior. É. Então, assim, Porque as voltando, prefeituras, né, os governos passam, estadual, municipal, federal e o trocam, projeto fica, mas a né? comunidade permanece. E esse projeto Exatamente. ele vem sendo levado pela comunidade. É. Só lembrando que a gente começou, né, até com o apoio da Associação Comercial de Macacos, e hoje a gente tem também, né, um envolvimento, um estreitamento da relação com a Associação de Moradores de Macacos. Comunitária. Então, a gente vê como que ele está se ampliando lá. Sim, sim. Hoje a gente tem essa comunicação com que tinha uma na minha como a minha última modalidade era a moto, então tinha uma identificação muito grande com a moto. E hoje a gente tem uma conversa com essas outras tribos, vamos dizer assim, que fazem parte desse off-road, né? Então, assim, voltando, nós somos o primeiro aparelho, né, museológico, estamos crescendo com a própria comunidade e estão desenvolvendo
a própria história de um distrito que não existe registro, né? A gente está criando, a gente está buscando essas histórias dessas pessoas que foram os grandes empreendedores, né, dos anos 80 e 90, que colocaram a economia para rodar em Macacos. Então, assim, Macacos tinha um volume de turistas muito grande. Então, volto a dizer, a vaquinha ela foi feita por turistas, por roias, por pessoas comuns, né? Pelo usuário, pelo amor ao negócio, e não por uma questão propriamente profissional. E é o que a gente vem falando também, que é muito importante. O Marco Zero é um passo, né, Solano? O Marco Zero ele é uma pedra fundamental, uma pedra filosofal, mas o que a gente quer é uma sede, né, onde a gente vai poder atender a comunidade. E essa sede ela vai ser feita conforme as diretrizes, não só da comunidade off-road, mas como as comunidades por ela impermeadas, né? Então, assim, dentro daquela comunidade, a gente quer trazer ofícios para os jovens, a gente quer trazer treinamentos, né, e ocupações, a gente quer ter ocupações com a terceira idade. Então, assim, existe uma busca muito grande de um favorecimento comunitário, social e econômico, né? Porque a gente entende que tudo isso é entrelaçado, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco em outros projetos que envolvem a comunidade. Então, assim, a gente vai ter um espaço lá, por exemplo, para treinar garçons, que é uma mão de obra que hoje falta, camareira, um menino para consertar um pneu de bicicleta, lavar uma moto, né? Ter uma sala de projeção, ter uma sala de estudo, ter recursos disponíveis a essa comunidade, né? Então, assim, e outra coisa que é muito interessante, que as próprias companhias que hoje lá estão explorando, elas, a cada vez que a gente apresenta, eles vêm percebendo uma possibilidade de alinhamento, né? Você deu uma caída aí, Solano. Você está aí? Daqui a pouco ele volta. Tudo bem? Tudo. Foi só fechar a janela aqui. Tá chovendo aí? Tá entrando os bichos aqui. Eu Chovendo fechei. aí? Choveu de tarde. Aqui está precisando de chover, está muito seco. Então, assim, eu estava falando que as próprias companhias, né, que hoje exploram economicamente a região, a gente está tendo oportunidades em reuniões, como foi no CODEMA, né, que nós tivemos uma apresentação no CODEMA e tivemos 100% de aprovação lá. Então, ali tem associações de condomínios, Secretaria de Educação, obras, infraestrutura, você tem associações horizontais e verticais. Então, assim, nessa reunião do CODEMA, existiam representantes de várias, né, classes e comunidades, inclusive representantes dessas grandes empresas, dessas SA. E ele aceitou e vem compreendendo a necessidade da organização e da valorização, né, da cultura e da organização do espaço. Então, o trabalho ele vem andando bem. O Marco Zero, voltando, ele é um pedacinho, ele fica porque ele é o Marco Zero do off-road, ele é o Marco Zero da Porteira do Marcinho, mas a gente quer expandir isso para Macacos, né, para uma região maior, onde a gente pode contemplar todas as nossas necessidades físicas e todas as necessidades da comunidade, da economia e dessa interação, né? E aí, acho que vale destacar que a gente já teve, né, pessoas questionando. Vocês estão falando que o off-road começou no Marcinho, né? Mas o Marcinho mesmo fala, ele trabalhava no bar lá de garçom, que ele recebia motos e tal. O bar do Marcinho, aquele espaço, ele esteve nas origens, né? A gente não finca isso que surgiu lá, que começou, mas para o projeto do Ecomuseu,
lá é sim o marco zero, é o ponto de É onde partida. começou o Queens, né? É onde é realizado o Queens. Exato. Hoje foi realizado o primeiro evento cultural off-road do Brasil. Então, há um pioneirismo, sim, ali, e é em torno do Barra do Marcinho, que é Sem inegável. dúvida. Mas teve já gente nas redes sociais, né, perguntando isso, e que em momento algum a gente fala que tudo começou, né, no Marcinho. Não, Sobre o projeto, as coisas começaram lá, né? Só é exatamente. importante destacar isso, porque já teve gente que, né, Muito insistiu bem nisso, lembrado. falando que começou lá no Marcinho. Então, eu falei, não, o Existem projeto... outras personalidades que estão sendo lembradas e foram lembradas, Isso, inclusive, no Dia das Mulheres do ano passado, ano retrasado, que foi a Dona Dica, né? Que foi isso. uma das grandes peças que a gente também vai documentar a história dela e já vem buscando muita coisa. Já descobrimos alguma coisa que a gente pode relacionar e estudar Por isso, mais. Seu por isso a gente... Agostinho e a Granja, e, Exato. enfim. Aí que está, né? Está aberto para a participação de todos. Isso. E por Caso isso que a tenha. visão é de território. Exatamente. Não é que é lá no Marcinho, não é que é nessa rua, não. Não, é O território de no Macau território. tem uma relação com o off-road histórico. Exatamente. E é legal, assim, o Marco Zero hoje é no Marcinho, ele continua sendo. Teremos uma sede no futuro. O Marco 1 pode ser onde nasceu Dona Dica. O Marco 2 é onde era a Granja. O Marco 3 é onde, sabe? Onde, O então, assim, Bicalho e por aí vai. Bicalho, pode ser Riacima, ela pode ser. Ele é de território, né, Solano? Então, Começa em assim, Macacos, né? Mas assim, a gente entende, né? exatamente, exatamente. Ele faz parte de um todo, vamos dizer assim, de um tudo, como dizem. E aí que eu acho importante frisar isso, né? Uhum, Essa sede, a gente espera, né, que ela seja materializada lá em Macacos, sim, né? E aí vai realmente ter um espaço de museu, ter um centro de visitação, um centro de formação turística, um ponto de referência no distrito que não existe. Se a pessoa chega lá com exatamente. uma moto, né, não tem uma orientação clara O sobre atendimento ao assistência, turista, né? O atendimento ao exatamente, sobre turista sinalização. propriamente dito também. Então, é uma coisa que a gente espera, é uma das âncoras, né, desse projeto, que é a dinamização econômica de Macacos. Até penso hoje que não teria lugar melhor para ter isso, até pela própria resiliência ali dos moradores e de empresários de Sim, Macacos, que já vem aí de anos aí, né, de dificuldade de de amplimento de impactos. barragem, enchentes, pandemia, e eles estão firmes lá, É, reconstruindo o distrito. Então, acho, verdade. para a gente, acho que significa mais ainda esse museu, né, ser Sim, inaugurado, ser implantado lá em Macau. sem dúvida, com a participação da comunidade sempre, né? Então, são os nossos, a gente vem trabalhando, né, nesse projeto executivo para poder fazer as apresentações breve. A gente está terminando o Canvas, estamos terminando todo o projeto executivo e aí nós vamos fazer o projeto, né, compactar o projeto e vamos apresentar a iniciativa privada. Enquanto isso, a gente tem um esforço muito grande, né, Solano, que vale a pena ressaltar também, que são as doações. A gente tem um Pix, né? Hoje também, para quem puder doar, muito bem-vindo, que é ecomuseooffroad@gmail.com. Existe associação, tem CNPJ, a associação tem estatuto, ela tem essa conta. O Pix, né, vai para a conta da Vai para associação. a conta direto da associação. A Associação Cultural dos Amigos do Ecomuseu do Off-Road. Então, que você pôr o Pix lá, você vai ver. Então, isso também é uma contribuição muito importante. Existe também um grande esforço de toda a equipe, né? Que eu acho que é a minha obrigação ressaltar e agradecer, que é a questão dos estudos em editais. Agora a gente tem essa força, se eu não sei se eu posso declará-la, de todo esse empenho que você vem fazendo aí, tá? Eu não sei assim até que ponto, mas fato é que a gente vem juntando teoria e comunidade e fazendo ser entendido. Eu acho que isso é de uma extrema importância,
porque isso também que vai ajudar o futuro das modalidades em si, né? Porque hoje a urbanização ela se faz necessária. Por que antigamente não era, Alexandre? Porque antigamente eram 1.000 motos, hoje são 15 mil. Né? E antes a área não era um parque nacional. Hoje é. Exatamente. Antes Hoje aquela é. área não era de uma mineradora. Hoje Hoje é. é, né? Então, o espaço vai mudando. E aí que tá, que é uma coisa até conceitual. A comunidade, né, os grupos, eles precisam ir se adaptando às práticas, eu acho que elas precisam ir se renovando também para não se extinguirem, né? A gente quer Exatamente. preservar, mas a gente não quer engessar. Exato. E é importante exatamente isso. Um dos resgates do off-road como cultura é trazer aquela cultura dos anos 80 de respeito ao próximo, de respeito à comunidade que você atravessa, de respeito às outras comunidades que você cruza na trilha, a moto, a bike, o cavalo. É interessante que no Marcinho agora, enquanto eu estou lá no Marco Zero, você tem lá 4 trilhas para bike, o pessoal de moto chegando, tem o pessoal de cavalo que logo ali em cima parece que tem um aras ou uma tropa, eles descem. Então, assim, hoje existe uma necessidade também da atualização do próprio esporte, né? Da própria modalidade. Eu não gosto de chamar de esporte, porque, na verdade, é uma modalidade de lazer. Né? E falando como modalidade de lazer, nessa questão da Covid, muita gente voltou a ter a necessidade de ter esse contato com a natureza. Então, assim, o caminhante hoje é off-road, acampamento, bicicleta, né? Então, assim, tudo isso precisa de ter um bom senso e uma ordem, né? E até talvez uma reeducação do usuário. E acho também que uma organização, um ordenamento para gerar benefícios para essa comunidade que recebe essas pessoas. Às Exatamente. vezes pensa o que adianta ter 5, 10 mil pessoas nas trilhas do município, se eles só estão deixando ali erosão, lixo, barulho, Perfeito. poluição. Né? Perfeito. É Perfeito. uma das bandeiras que eu acho, né, da associação, Importantíssimo. que eu acho que o Ecomuseu vai contribuir muito, até para a questão de educação ambiental, ordenamento, e talvez, bom, acho que eu posso falar, eu acho que é ter trilhas incorporadas ao Ecomuseu, né, para ter manejo, treinamento de pilotos. Acho que você falou que muita gente retomou, fico pensando, quem quer começar, talvez pegar esses grandes mestres, pegar as escolas de piloto que já existem, somar também, né, nesse espaço, ensinar técnicas de manutenção, né, que são coisas que você já falou, mas acho que vale a pena reforçar. É ter realmente um ponto de referência para as pessoas lá em Macacos. Exatamente, essa é a ideia também, né? Ser uma referência da comunidade off, da comunidade on, da comunidade local. É isso mesmo. E vale frisar, né? Não é para levar, sei lá, o mecânico de São Paulo para lá, não. É para o cara que Não, está lá, ter o Ecomuseu como um ponto, que ele pode exatamente. ser um mecânico no Ecomuseu, o Exatamente. guia, né? Local. Poder realmente usar aquele espaço também. É um espaço Exatamente. para os moradores, para os visitantes macacos usarem. É exatamente isso. Acho que esse projeto começa assim, né? Desse anseio dos moradores, dos Sim, praticantes, e vou ficar muito feliz que ele continue caminhando assim, e vejo em breve aí esses frutos surgindo. Né? A gente sem teve o Marco dúvida. Zero agora, e acho que a sede também não vai demorar muito não para É sair. isso aí, é isso aí. Vamos que vamos. Bem, eu acho assim, dentro do nosso tempo, acho que foi bem esclarecedor. Eu aproveito para agradecer aos nossos mestres, aos os mestres e doutores que fazem parte dessa equipe, junto com você, as pessoas que doam, as pessoas que visitam, as pessoas que nos incentivam nessa caminhada. E a gente vai, a cada dia, mostrando um pouco mais dessa história
e cada dia valorizando mais essa cultura, né? E lembrando sempre que os nossos pilares é econômico, social, né? Meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento local, né? Essa ocupação dessa comunidade, dar um ofício, assim, recuperar essa economia. Né? É exatamente o que você falou, não é um mecânico de São Paulo, vai ser treinado, vai ter possibilidades de ofício daquelas crianças, dos jovens, dos pré-adolescentes, até dos Quando a gente puder ter adultos, bolsas, né, de estágio, para bolsas de estagiários lá de estágio, macacos, se não tiver de macacos, Nova Lima, Nova Lima, é para ser uma exatamente. coisa de desenvolvimento endógeno mesmo, É, é, local, né? As pessoas têm que. Bom, isso já é estudado também. Se o morador não sente que o patrimônio está dando retorno para ele, e aí vai tanto de autoestima cultural e financeiro também, ele não se engaja. Então, exatamente. há uma necessidade até do projeto se fortalecer, né, dele ser sustentável, e ele ser sustentável também economicamente para o distrito. Exatamente. Importantíssimo isso. Importantíssimo isso. E aí eu lembro que uma das etapas é essa pesquisa que faz parte dessa instalação dessa sede, né? Exato. Então, ninguém foi esquecido, né? Todas as comunidades, todos os seus pilares. E é isso aí. Contamos com a ajuda da comunidade, contamos com a comunidade científica, essas possibilidades que a gente vem gerando de convênios, é o que você falou mesmo, do aparelho do Ecomuseu ser uma possibilidade de uma extensão de matéria, de uma extensão de pesquisa, né? E, por que não, também uma questão de ofício da academia, trazer uma explicação para essa comunidade, né? Então, assim, o museu, o Ecomuseu, ele tem todos os pilares, né, de uma missão muito forte, E muito assim, eu, né, consolidada. como sou professor, eu te falo que ia ficar muito feliz de pensar desde, sei lá, de uma turma de engenharia mecânica, poder pilar de uma engenharia de um veículo off-road, como que ela é diferente de um veículo, né, que anda na pista, e pensa até também numa turma, né, de alunos mais novos, indo lá com o professor de matemática, né, Sim, aprendendo média, fazendo enduro de regularidade. fazendo de regularidade. Por Como que que isso ia não? ser fantástico. E Então, por que assim, não abre plantar uma árvore? várias margens, assim, e isso pensando na economia de macacos, você leva grupos de escola para o dia de semana que o distrito fica mais vazio. Então, assim, é Exato, possível, né, mudar, fazer muita coisa bacana lá em Macacos, em torno do Ecomuseu. do Ecomuseu. Plantar uma árvore, né? Fazer uma Exato. trilha. Ué, Fazer por que não ser um museu carbono zero, né? Não Talvez a gente é? chegue lá Museu também. Carbono Zero. Opa, olha aí. O cara roda lá, né? Depois ele compensa Vamos fazer a emissão de CO2 certificação. que ele Isso. emitiu. Isso tudo é muito Tá aí. possível. Vamos colocar isso aí em prática. Solano, 3 minutos para nosso fechamento. Para nós estarmos na Primavera de Museus é muito, muito bacana. Aproveito para convidar para a mesa redonda, né? A gente vai ter uma mesa redonda lá no dia 24, presencialmente. presencialmente. Eu estarei lá recebendo aos convidados, aqueles que quiserem estar lá, entender. Vai ser um prazer recebê-los lá no Marco Zero, no Bar do Marcinho, em Nova Lima, no Distrito de Macacos. De 11 às 12h30, eu estarei lá para recebê-los com muito prazer, para a gente contar e viver isso também, sair do virtual e para o material. Muito obrigado, boa noite. Agradeço aos nossos ouvintes. A gente tem um cara muito engajado, que é até muito conhecido, que é o André, é um pedagogo, nos apresentou um livro feito recentemente pela Intra da Mata e Projeto Trilhas. Como eu disse, são coisas muito bonitas de se ver e muitos bons exemplos. Então, o André certamente vai lá com a turminha dele
plantar uma árvore e fazer um piquenique conosco. Mas agradeço a todos. Se alguém quiser perguntar, nós temos 2 minutos. E quem for lá vai poder aproveitar uma boa comida mineira, né, Solange? Termina 12h30 aí, tá numa hora boa ali. Já vai pegar o torresmo já naquele naipe. Então, realmente, o Marco Zero, ele além da cultura off-road, ele faz parte do entorno e de tudo aquilo que a gente gosta, que é a culinária, né? A culinária mineira e essa hospitalidade mineira. Tanto é que a gente está hospedado por um dos grandes, né, que desenvolveram o projeto conosco, é o Marcinho. Então, está feito o convite aí. Você também, se quiser aparecer. Como diria seu João, aqui tem café no bule o dia inteiro. Vamos chegando, que aqui é igual casa de mineiro. A gente recebe no Marco Zero, a cozinha é grande e você se serve lá dentro. É mineirinho, mineirinho. Cultura, esporte, lazer, né? E economia. É isso aí. Te agradeço. Obrigado. Estamos por aqui. Dia 24, mesa redonda, Bar do Marcinho, 11 horas estaremos lá. Um forte abraço, obrigado a todos. Valeu.